E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de agora trazendo tudo que o craque Miller e o pessoal do Mesa Redonda falou após a vitória do nosso querido tricolor do Morumbi para cima do Fluminense 3-1, mais uma grande partida do nosso tricolor. E quero que você comente aí o que você achou da atuação do nosso São Paulo. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e estamos na meta de 25 mil inscritos. Se inscreve, dá essa força para esse jovem São Paulino aqui. Se bora assistir o vídeo junto, no final você sabe, eu volto, a gente vai falar muito do São Paulo, muito dessa vitória, muito de muita coisa. Créditos, direitos autorais, deixa aí na descrição, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. Posicionamento diferente de alguns jogadores, sem tempo para treinar, e um São Paulo que tem sido muito mais proativo. Eu começo com o Miller falando do jogo e a pergunta fica extensiva a vocês. O que mudou em tão pouco tempo, em 5 jogos, da saída do Zubeldia à chegada do Crespo? O São Paulo deu um salto na tabela. Se falava em preocupação de rebaixamento, o São Paulo deu um salto na tabela. Eu começo com o Miller e eu quero saber de vocês aí sobre jogo e também sobre essa mudança na troca de treinadores. Miller. Sempre quando um treinador vem, muda o treinador, dá um novo ânimo pro grupo, né? Principalmente aqueles jogadores que não vêm jogando, né? O Crespo, bem verdade que ele está jogando com um time limitado, né? Não tem lateral direito, para ter uma ideia. Então acho que, mesmo diante dessa falta de lateral direito, o time tem suprido, né, as suas necessidades com vitórias, com boas apresentações. O São Paulo jogou bem lá em Caxias, jogou bem hoje, né? Hoje o time do Fluminense estava morto. O São Paulo controlou o jogo do começo ao fim. Então, claro que no 2-1 o Fluminense deu uma apertada, mas nada de que trouxesse perigo para o gol do Rafael. Acho que o São Paulo mais uma vez convenceu com uma boa apresentação, uma grande vitória. Independente do adversário, acho que esses pontos, essas vitórias em casa principalmente, faz muita diferença lá na frente. Capri, dá para explicar essa mudança assim tão drástica? Para mim ela parece drástica no primeiro momento. Tem esse aspecto que o Miller coloca, e que a gente sabe na troca de treinador, uma motivação, alguém buscando espaço, mas é um São Paulo diferente. Mas acho que tem um nome nesse São Paulo que está fazendo a diferença, que é o Luciano. O Luciano é um cara que precisa de confiança para jogar bola. Eu gosto muito do Luciano, acho que ele é um jogador muito útil, ele é um jogador de qualidade. E o Luciano com confiança, ele rende para o São Paulo. E o Luciano, com a chegada do Crespo, voltou a ter confiança e voltou a ajudar a conduzir o time até essa coisa proativa que você citou. São Paulo era um time que não fazia gols, era um time que tinha dificuldade de ataque. Hoje, a gente vê o São Paulo mais próximo do gol, um time que arrisca mais, que chuta mais. E isso passa muito pelo Luciano. E para mim uma outra coisa importante que aconteceu, foi ruim para o Oscar, mas bom para o São Paulo. Quando o Oscar sai machucado no jogo contra o Corinthians e o Alisson entra no time, o Alisson é um jogador que dá mais sustentação para o meio de campo. Mais dinâmico. É mais dinâmico, faz o Luciano jogar mais bola também. Então a lesão do Oscar foi boa para o São Paulo e a entrada do Alisson também. Então, eu vejo que essa confiança que o time tem hoje passa por essa mudança do Alisson, a entrada no lugar do Oscar e principalmente o Luciano ser o motor desse time. Eu, na realidade, pensei que você ia falar que o nome que daria era o treinador, o Crespo. Até porque quando o Zubeldia saiu, eu falei, o Zubeldia não vai conseguir tirar mais nada desses jogadores. Quando o Zubeldia estava, o último jogo dele, Pablo Maia jogou mal. Alisson jogou mal. Eu falei, como que ele vai tirar desses jogadores ainda? Aí ele mudou na hora certa. Mudou na hora certa, no tempo certo, deu tempo para o Crespo fazer um treinamento, conhecer os jogadores. E foi o Crespo que deu a motivação para o Luciano. Porque se fosse Paulo, o Zubeldia... desculpa, mais que motivação, semana passada você estava com o Bahia lá no Rio de Janeiro, a gente trouxe a sonora do Crespo, ainda contra o Bragantino, o Miller vai se lembrar, perguntado sobre o Luciano, o Crespo, ainda logo no início, contra o Bragantino, falou, o Luciano tem que jogar mais à frente. O Luciano não é jogador de meio, na visão dele. Ele empurra, depois do Bragantino, o que acontece? O Crespo empurra o Luciano à frente, 2-0 em cima do Corinthians, 2 gols de quem? De Luciano. E o próprio Luciano menciona que ele é um jogador de frente, que ele não é um Ele meia. falou abertamente isso na coletiva. Se coloca... Ele ainda falou, se o técnico pede pra fazer outra coisa, eu sou obrigado a fazer. Mas todo mundo sabe como é que eu gosto de jogar. A ele fala isso. importância do treinador, Capiotti, nesse momento. Sim. Se o treinador não tirar algo do atleta, olha o Wendel. Até outro dia ninguém queria o Wendel.
Eu tô com você Esses nessa aí. últimos 2 jogos do Wendel aí foi jogos e criou moral. Já entra hoje agitando, corrigindo os companheiros. É um jogador de 30 e poucos anos. Bobadilha também cresceu. Bobadilha jogando O Marco Antônio, né? Tudo O isso Marco tem nome, Antônio, Marcos Antônio foi um dos melhores Marcos hoje. Marco Antônio. Antônio para mim, é o novo Mineiro. Foi um dos melhores hoje. Lembra muito o Mineiro no estilo dele de jogo, né? Muito bom. E ele dá passes, ele cruza. Hoje o gol do Ferreirinha de cabeça foi cruzamento dele. Quer dizer, é um jogador. Eu acho que a organização do meio campo é o grande segredo do Crespo. Eu acho que é legal, ele mexeu no Luciano, mas a organização do meio campo, para mim, Garrafa, foi o ponto principal. Não sei o que o Miller acha, mas como a gente conversa, o meio campo firme, forte, bem postado, é outra coisa, é o cérebro do time, né? É o cérebro do jogo. É dali que vai sair os melhores lances ou os piores. E esse meio campo que ele forma com Bobadilha, o Marcos Antônio e Alisson, é o meio campo quase perfeito. E você tem ainda o Lucas para entrar nesse time. Dá uma possibilidade de aumento de potencial. Agora, hoje o Renato reclamou sobre calendário, Abel reclamou de calendário, Dorival reclamou de calendário. O Renato, inclusive, não veio com a força máxima, deixou alguns jogadores no banco, porque não dá para jogar quarta, domingo, né? E o Crespo veio com o que tinha de melhor. E aí, se você não tem tempo para treinar, eu acho que o papel do treinador é importante você enxergar mesmo sem treinamento, já que é a realidade. Ele olhou e falou: esse cara não é para jogar aqui. Filho, você é para jogar aqui. E isso faz parte do treinador. Meu time com 3 zagueiros. 3 zagueiros. Ele estabeleceu 3 zagueiros no São Paulo e acabou. Meteu lá O jogador até virou o pescoço. Mas assim. ele meteu lá o Fergarese, o Você gosta Arboleda, de 3 zagueiros, né, jogador? Não, mas veja bem, como o Chico falou, ele reforçou o meio-campo com a saída do Oscar e a má atuação, a má fase do Pablo Maia depois da contusão, ele não voltou bem, né? O que o Crespo fez? Ele deu moral pro Marco Antônio, deu moral pro Bobadilha e deu moral pro Alisson. Então esses 3 jogadores, eles são mais dinâmicos, né? Acho que o jogo deles é mais acelerado do que o Oscar. O Oscar cadencia o jogo, aí mata o time. Então quando o meio campo reforçado, refresca para a defesa. Os jogadores recebem a bola aqui mascada, mesclada, né? Eu acho que o meio campo do São Paulo hoje, né, é esse meio campo que o Crespo estabeleceu. Ele viu que o Pablo Maia estava meia boca, ele viu que o Oscar só toca a bola para trás. Ele falou: o que isso? Se eu colocar o Marco Antônio aqui, dar moral para ele vai crescer. Com o Zubeldia, o Marco Antônio não jogava. Bobadilha tão pouco. Quer dizer, então acho que este é o mérito do treinador, de dar moral para certos jogadores que não vinham jogando, e esses jogadores estão correspondendo. Isso, quem ganha é o time. E outra coisa, né? Você joga com... Todo mundo poderia esperar o Luciano e o André jogando. E o André Silva jogando. Não, ele coloca o Ferreirinha, que é um jogador de mais velocidade. e tira a referência. Entendeu? Então tira esse jogador que é mais lento, que faz pivô, Fica um time mais rápido. Um jogador de velocidade e dá sustentabilidade. Mas é um confronto, né? Por isso que o Crespo é inteligente. Não é jogador, goleador, que eu vou confrontar. O lateral do Fluminense, ele só joga com a bola no pé. Sim. Eu coloco o Ferreirinha ali, que no mano a mano é bom, por isso que o Ferreirinha... O Fluminense teve dificuldade, porque o Ferreirinha no mano a mano, ele sempre sobressaiu sobre o lateral direito do Fluminense. E queria ressaltar um outro jogador aqui do São Paulo também, viu, Garrafa? O Arboleda. Esse rapaz é impressionante. Igual que ele fez, hein? E ele não é craque, mas ele é um cara extremamente regular e eficiente. É isso que os times precisam, né? De um cara como o Arboleda. Confiável. Dificilmente você vê o Arboleda fazer uma bobagem. Ele vai completar 10 anos de São Paulo. É impressionante a qualidade dele, a regularidade e a tranquilidade que ele dá para a defesa do São Paulo. E não só a defesa, hoje foi na rede. Coloca aí, Chile, por gentileza, o primeiro gol. Se o Luciano não foi na rede hoje, ele teve participação ativa. Inclusive, os gols, já no meio de semana e hoje, São Paulo tem feito gols com bola trabalhada. Olha só o gol, como é que sai. Eu quero avaliação aí, Miller. Fala pra gente desse lance aí. O Arboleda aparecendo, soberano lá. Foi a retomada de uma bola, né? O Arboleda já estava lá por conta do escanteio. E aí o Luciano dá a cavadinha, né? Perfeita na cabeça do Arboleda. É o pé bom dele, né? Deu uma de Arboleda chulapa. Exatamente. Ali ele é fatal. Subiu, hein? Exatamente. Subiu muito, hein?
Ele é alto, sobe bem de cabeça. Ó. Né? O lateral do Fluminense é 1,5 m. Como é que Subiu faz? a lá Cristiano Ronaldo. O fato de ter 3 zagueiros dá liberdade para o Arboleda aparecer na frente. Não era um lance de bola parada. É um lance que Quantas cabeças tem em cima e quantas pernas tem embaixo? E o que é mais fácil? Né? Então é mais fácil por cima. Então ele dá a cavadinha, o Arboleda chega inteiro na bola. Então ele dá uma cabeçada e dá um tiro, olha lá. Olha como ele chega inteiro na bola. E Ele o tá, Guga, ele tá parado, né? Ele nem precisa subir, até o Guga porque também, esse jogador a comparação entre o Guga e o Arboleda de cabeça é desproporcional. É uma né? criança e uma... Agora, vocês falaram de confiança e aí tem um pênalti a favor do São Paulo. O Luciano com confiança. Corinthians, eu perguntando do Luciano. É outra coisa. Eu acho que tá com saudade do Luciano quando ele jogou no Corinthians. Você queria ele de volta. Eu acho que é isso. Ele que jogou no Corinthians Aí, ó. jogava bem também. Se apertar Fazia um os pouquinho, golzinhos dele. se apertar um pouquinho, o Chico confessa. Agora, teve um golaço do Bombadilha e o Luciano apareceu também no jogo, mas aí, de certa forma, ele acabou interferindo no gol e o gol não foi validado. Deixa eu ver esse lance aí para ver se vocês concordam se o gol foi bem anulado. Tem o toque ali o Bombadilha. Nossa, rapaz do céu, onde entrou essa bola? Da bola. Não tem jeito. Deixa eu ver, bola toca. O braço não tá colado no corpo, velho? Na boa. Mas ele tira a trajetória da bola. Ah, mas Mas aí a regra, não tem jeito, Garrafa. Aí a regra diz que num lance como esse, porque o braço do jogador que recebeu o gol teve uma interferência direta ali no lance. Então não tem como. ele o tá árbitro inclusive tem meio que fugindo da bola, cara. Eu entendo, é a regra. É a regra. Mas a regra parece que ela vai contra o futebol. Sim. A regra é pra você não fazer o gol. Pelo menos O que a gols. gente pode... Estamos numa desgrama pra sair gol. Cada jogo ruim dos cambal. Não pode. Não foi gol, não foi. O negócio é não ser gol, né? Porque fica claro e evidente. Repetindo, o Capriotti foi perfeito. A regra diz que tem que ser marcada a falta. Mas a regra, eu não concordo com essa regra. Eu também não. Né? Porque não há nenhuma intenção, e na nossa época... Era bola na mão e Na bola nossa bola. época Era de mais jornalistas, se fácil. vocês Lógico. jogadores, era a intenção. Quer ver? Pode mostrar na imagem fechada. O Luciano não tem nenhuma intenção de tocar na bola, nenhuma. Ele quis sair, inclusive. Ele quis sair, inclusive. Não tem nem onde ele colocar Não o é? braço. Não tinha. Não tem aonde não colocar tem. o braço, Tem que colocar. Bi. Não dá pra Entendeu? pôr pra frente, nem Ou pra seja, trás. é uma regra que a gente... Eu não A concordo. International Board, ela dificulta a vida do árbitro, né? Porque você tem que tirar ao máximo lances interpretativos. É isso. Quando você tira o lance interpretativo, você facilita a vida do árbitro. É ou não é? Teve intenção de pôr a mão na bola? Pênalti. Perfeito. Não teve a intenção de pôr a mão na bola? Segue o jogo, segue o gol, o que quer que seja. Hoje, a regra da mão na bola e bola na mão dentro da grande área para marcar pênalti ou não, ela é cheia de detalhes, cheia de... É uma regra absurda. É isso, Tem aumentou a várias- extensão. Tem 40 interpretações para cada jogada. É isso, exatamente. Tanto que um árbitro marca uma coisa e o outro exato. lado E não é culpa deles, é uma coisa Quer confusa. ver, interpretação. quer ver o que Confusa. essa regra idiota evitou? confuso. Olha que golaço, põe o gol agora. Olha o que essa regra esdrúxula, ela evitou. Olha que golaço seria. O futebol é o gol, a emoção maior. Dá uma olhada, ó. Quer ver? Se fosse na regra lá, antes dessa alteração, jogada normal, dá uma olhada. Gente, isso é festa, cara, é gol. Futebol é de gol. Os senhores lá da FIFA têm que trabalhar no sentido de continuar valorizando o esporte. Não teve nenhuma intenção do Luciano, mas a regra foi feita dessa maneira, uma regra completamente equivocada. Acho que a gente meio chegou numa unanimidade aqui, né? Que golaço, poderia ser talvez o gol da rodada. Se pô. o VAR brasileiro não obedece o VAR lá de fora, por que tem que obedecer a regra de fora? Pô, Rasga a regra, né, Mira? Rasga a porque regra aí. anular um gol desse, pelo amor de Deus. Então você falou em VAR, agora você vai ficar espantado. Coloca o gol do Ferreirinha, o chileno. O gol do Ferreirinha, depois vamos fazer uma comparação. É esse que a gente vai fazer uma comparação com o gol que foi anulado no Ceará, não é? Do jogo do Ceará contra o Cruzeiro. Vamos lá. Vamos lá, então, ó. Bola pra dentro da área. Marcos Antônio, né? Marcos Antônio cruzou. Ferreirinha, livre. O Thiago Silva olha pra trás e fala: não tem ninguém na criança chegando? Dá uma olhada lá. É brincadeira, né? Olha o posicionamento dos jogadores do Fluminense. Olha lá, olha lá. Tudo olhando. Ó, ele na olha, bola, olha o desespero. Ele tudo fala: pô, olhando a bola. Que ó. assistência, hein, meu? os caras estão com ingresso na mão, Paulo Sérgio. Porra, Estão com ingresso, assistindo o olhando a jogo, hein? bola, ó. Aí, dá uma olhada. Perfeito. O lance vai pro VAR, tá? O da nossa esquerda aqui é o do São Paulo, certo? Ó, Ferreirinha. A imagem, então, tanto quanto borrada ali, mas foi o que o VAR disponibilizou. A imagem da direita é Ceará e Grêmio. Você pode dar uma olhada aí? Ceará e Cruzeiro, desculpe, Ceará e Cruzeiro. Ceará venceu o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. A posição é praticamente a mesma, a imagem é praticamente a mesma. Para o jogo do São Paulo
Gol normal. Pro jogo lá do Mesma Ceará, linha. mesma linha. Mesma linha. E pro jogo, qual é a imagem? É fio de cabelo. Sendo apresentado dentro de campo. É claro, a relação dos jogadores com o Zubeldia, até onde a gente sabe, sempre foi uma relação boa, saudável. Nunca teve muita animosidade, Zubeldia e jogadores de São Paulo, pelo menos até onde a gente saiba. Mas em termos de trabalho, o trabalho está surtindo efeito, pelo menos nesse início. Os jogadores poupam o Zubeldia, o que é natural, cada um faz o seu tipo de trabalho, mas está claro e evidente, não só pelas palavras, daquilo que a gente está vendo. Troca de posicionamento, esquema com 3 zagueiros, São Paulo fazendo gols bonitos, jogadas, coisa que não estava acontecendo com o São Paulo. E outra coisa, né, Garrafa? O Zubeldia me dava uma quê, Paulo imagem Sérgio? de muito boleirão. Ah, é? Aí, O que é o boleirão? O que é o boleirão? Explica pra gente, Paulo. É aquele cara que quer ser mais que jogador. Aí parecia com o Zubeldia no treinamento, calcinha apertadinha, óculosinho e tal. Aí o jogador já perde a confiança. Aí vai um cara que tem a experiência como jogador, foi fera, e o cara posiciona os caras. Ó, eu joguei, eu sei como é que é, faz assim que você vai melhorar no time. Não é jogador? Sim. Então, o treinador é fundamental. O Ferreira fala ali, fica da imagem que a gente tá falando. Tá falando mal, tem que falar mesmo, cara. Trabalha, não trabalha. O Chile, o Crespo, quando chegou, disse claramente, não poderia ser outro discurso, que a prioridade era o quê? Campeonato Brasileiro para tirar o São Paulo da zona de rebaixamento. Só que na quinta já tem Copa do Brasil. Vamos ver como é que o São Paulo chega em termos de classificação, chileno, para a partida contra o Atlético Paranaense, que o São Paulo chegou a ficar, acho que na semana passada ou retrasada, a 1 pontinho da zona de rebaixamento. O Crespo chega nesse momento. E olha o que apresenta a tabela de classificação, para desespero do Francisco Lang, porque aí eu disse, eu peguei o senhor ali, é aqui, ó. O senhor querendo colocar fumaça em cima do São Paulo. Não vejo o Corinthians na primeira página da classificação. Mas e olha. por que você tem falado do Corinthians agora? Não, quem falou foi ele, é ele que estava. Você que disse que eu falei. Você que disse que eu falei. Eu também tô Ah, mas é óbvio, você não, começou a querer criar o São Paulo. O dia que o São Paulo ganha 3-1, você vem, não, porque será que o Luciano não vai fazer mal? O senhor está querendo fazer uma crise. É uma pergunta. É uma pergunta tendenciosa. Não, Eu lhe conheço, hein? perguntinha. É uma Não é de pergunta hoje. Uma cutucadora. pergunta jornalística. Eu lhe conheço e não é de hoje. Tá aqui, ó. Flamengo, Psicológica. temos um novo líder. Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras. Palmeiras com 2 jogos a menos que o Flamengo. São Paulo, olha só, ele vem para a 8ª colocação com 22 pontos. O Ceará, com a vitória frente ao Cruzeiro, coloca fogo no campeonato, pula para 9º. Atlético Mineiro é o 20º, virando a página. Chile, por gentileza. Internacional 21. Corinthians do Chico Lang cai para a 12ª colocação, também com 21, só que com um jogo a mais que o Internacional. Fluminense atrás do Corinthians, 1 pontinho, com 2 jogos a menos, é o 13º. Grêmio, 14º. Vitória, 15º. O Vasco, né? O Vasco colocou novamente o Santos na zona de rebaixamento. Com um jogo a menos, né? Um jogo a menos, hein? Olha a situação do Santos ficando cada vez mais complicada, gente. Então, Santos é o 17º, Fortaleza o 18º, Juventude o 19º e o Sport o 20º. Então, o São Paulo, que estava aqui na zona de rebaixamento, pulou para a primeira página e vai enfrentar o Atlético Paranaense, que não vive aquele grande momento do Atlético e, para mim, é favorito absoluto a vencer já na quinta-feira. Com o Crespo colocando os titulares, não teve negócio de excesso de carga, colocou o que tinha de melhor e vai jogar a Copa do Brasil com o que tinha de melhor. É favorito, gente, contra o Atlético Paranaense Os nos 2 jogos. Aqui e lá. É isso? Bem favorito, né, Garra? Bem favorito. O O Atlético Atlético, Paranaense tá na segunda divisão. o Atlético Paranaense está na segunda parte da tabela da Série B do Brasileiro. Tá lá embaixo. Pô. Tá Tá mal. muito mal o Atlético Mal. Paranaense. O Time horroroso. adversário é muito fraco. Time né? horroroso. O adversário é muito fraco. Michele, é um São Paulo que já pode começar a se dividir entre Copa do Brasil, entre Campeonato Brasileiro. O Crespo realmente deu uma repaginada nesse São Paulo. São Paulo é favorito contra o Furacão? Eu acho que sim, eu acho que o Crespo ele chega abraçado pelo elenco, sabe? Então, o São Paulo tem tudo para tentar ir bem nas 2 competições. Aí, parabéns então ao Hernan Crespo. E pra gente, né, Chile? O tricolor tá imparável. Mais uma vitória do São Paulo. Mais uma vez, uma partida muito segura do São Paulo. Sem sustos. Até o gol que o São Paulo tomou foi uma bola assim meio despretensiosa. Um chute de fora da área que eu acho que dava até pro Rafael ter pego aquela bola. Fora isso, o São Paulo teve total controle de jogo. Eu disse isso no vídeo de sexta-feira. Eu via esse São Paulo, mesmo com os desfalques, um time capaz de
vencer times piores do que ele. E quando eu falo vencer, é vencer contra... Por exemplo, o jogo contra o Juventude. Um jogo daquele sem sustos. O jogo que São Paulo vença bem sem sustos. Jogos contra Corinthians, jogos contra Fluminense, jogos contra esses times grandes e chatos. Eu esperava ou espero desse São Paulo jogos duros e que o São Paulo consiga sair vitorioso, um 2-1, 1-0 apertado, porque a gente sabe que o time do São Paulo é um time limitado. Mas o São Paulo está fazendo jogos seguros contra equipes que, ao meu ver, o São Paulo teria jogos mais complicados. De todos os adversários que o São Paulo enfrentou, sem contar o Flamengo, o Red Bull Bragantino foi a equipe que mais foi chata ao São Paulo. O segundo jogo do Crespo. A cada jogo que passa, nós conseguimos ver mais as ideias do Crespo sendo utilizadas, assimiladas e utilizadas pelos jogadores do São Paulo. Um time que marca muito no meio de campo, com embates, com bote mesmo. Hoje, por algumas vezes, e isso é o famoso cobertor curto, né? O São Paulo dá muito bote no meio de campo. É um time que até os zagueiros sobem, os volantes. Se você tem uma dividida na segunda bola e você perde essa segunda bola, como aconteceu algumas vezes, você é obrigado a correr para trás. Totalmente diferente do time do Zubeldia, que todo mundo perdia a bola, todo mundo corria para trás e ia se recompor. Mas se você tem essa dividida e ganha a bola, você está mais próximo do gol adversário. E a outra parte do cobertor curto é se você, o zagueiro ou o volante, toma um drible, ali na hora que você toma o bote, a defesa também fica exposta. Em compensação, é um time que quando rouba a bola, sai em uma velocidade muito alta, em direção e buscando o gol adversário. Isso me agrada demais, um time que tem como visão o gol. Atacar o gol. Esse time do São Paulo, você vê, os caras roubam a bola, eles têm a roubada de bola, eles querem jogar pra frente, nada de tocar pra trás. O Marcos Antônio mesmo, ele se sente incomodado de começar o jogo. Ele quer girar e quer jogar pra frente o tempo todo. Obviamente, tem momentos que não dá pra você tocar pra frente. Se você for tocar pra frente, você vai acabar perdendo a posse de bola. Então você recomeça. Organiza o time pra atacar. Mas a maioria das vezes que o São Paulo rouba a bola no meio de campo ou na intermediária defensiva, o São Paulo tenta atacar o mais rápido possível. E isso é uma ideia do Hernan Crespo. O lado esquerdo do São Paulo é um lado muito forte. Estamos tendo problema com o lado direito por conta do Cedric, que está com limitações, está com problemas, seriamente problemas de confiança. Mas é um time que em pouco tempo já demonstra defensivamente ser um time bem estruturado. Você vê, quando o São Paulo está defendendo em linha abaixo, aquela linha de 5, aquele paredão. E quando o São Paulo está atacando, você vê os caras com fome, buscando resolver a jogada. Não fica aquele toca pra cá e toca pra lá, aquele parto. Cara, o que me dava um ódio no time do Zubeldia era que era um parto pra criar. Você tocava a bola pra um lado, pro outro, a bola tava lá no bico da área e de repente já tava lá com o Rafael. Isso acontece muito pouco com o Crespo. Muito pouco com o Crespo. É um time que tem as suas limitações, mas o Crespo conhece elas e tá fazendo esse time jogar de uma forma que priorize os benefícios do time. A gente viu aí o comentarista falando sobre o Alisson. Eu discordo, eu acho que o Alisson tá tendo sérios problemas jogando naquela posição mais avançada. Ele erra muito passe, ele perde muita bola, porque não é a dele ser o último, assim como não era do Luciano ser o cara da criação, não é a do Alisson ser o cara da criação. O Marcos Antônio tá tendo muito mais êxito e tá sendo muito mais importante do que o Alisson. Mas isso não tira a valência que o Alisson tem. O Alisson marca muito, o Alisson é dinâmico, o Alisson ajuda na saída de bola, mas ele tem problemas no último passe, na criação. Não é a dele. E eu não vou cobrar pro Alisson ser o 10, pro Alisson criar jogo.
Não, eu vou cobrar do Alisson correr, marcar bem, ajudar na saída de bola, bater de fora da área, ajudar na construção ali do meio de campo. A gente tem que entender que hoje, sem o Lucas e sem o Oscar, o São Paulo joga muito parecido em questão do meio de campo com o modelo do Dorival. São jogadores que se procuram, que juntos fazem um sistema de criação. O sistema de criação do São Paulo não é feito pelo Oscar, não é feito pelo Lucas, que eram os caras que criavam o jogo. Hoje, sem esses caras, o sistema de criação é feito pelo Alisson, Bobadilha e Marcos Antônio. Esses 3 caras juntos formam um sistema de criação, tabelando com o Luciano, tabelando com os pontas, principalmente pelo lado esquerdo, os laterais, os alas. É um time interessante, é um time que está demonstrando muito, assim, a ânsia e entender. Parece que o que o Crespo quer de futebol é mais fácil para os jogadores. Tá sendo interessante ver esse São Paulo jogar, é um ótimo começo. A gente tem que ponderar também que o Fluminense não vem num momento bom, o Corinthians também não vem num momento bom, o Juventude é um time de zona de rebaixamento. O real desafio que o São Paulo teve foi contra o Red Bull Bragantino, e o São Paulo fez um bom jogo contra o Red Bull Bragantino. Mas a melhor parte jogou contra o Corinthians, jogou contra o Juventude e jogou contra o Fluminense. O São Paulo literalmente demonstrou autoridade, controlou o jogo do início ao fim, não deu chances pro adversário. Que continue assim. Deixe sua opinião, deixe seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.